Bem-vindos ao nosso canal. Depois que um judeu postou nas redes sociais a possível construção do terceiro templo, as novidades não param de acontecer. O homem que fingia ser papa foi ao Iraque pegar a benção espiritual de Abraão e com ela batizar a nova religião mundial. Naquele lugar, ele realizou um culto ecumênico, invocando deuses estranhos, ofendendo o nome santo do Senhor. Infelizmente a igreja está adormecida. E nem mesmo, diante desses acontecimentos, ela desperta para contemplar o movimento das esferas espirituais que estão acontecendo no planeta. Sim. Sabemos que nesse exato momento está acontecendo uma guerra espiritual de proporções bíblicas. O laço do passarinheiro está sendo armado e muitos ainda acreditam nas falsas promessas dos lobos, de que ainda veremos um grande avivamento vindo à terra. Não é por acaso que o Senhor Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Enquanto a igreja dorme, o inferno fica mais fortalecido para o combate. Eis que depois desses acontecimentos, outro grande alerta, de que o anticristo vai ser revelado aconteceu. Uma instituição pró-colonatos, fundada pelo influente deputado Bezalel Smotrich, do Partido Judeu Ortodoxo chamada de Regavim, entrou com um processo judicial contra Jerusalém, por ocultar o túnel do Messias feito pelo Vaticano. Sim. Ao que tudo indica, um túnel feito pela Igreja Católica, com o apoio do governo de Israel, foi cavado para ressuscitar o anticristo. E agora, vem a pior parte. Segundo o rabino Daniel Azor, a Igreja Católica pretende recriar o anticristo, exumando o cadáver do rei Davi, para retirar seu DNA, de onde eles vão recriar o Messias da linhagem davídica, para que ele venha governar o mundo. Sim. Segundo o rabino, Francisco tem um interesse muito grande pelos restos mortais de Davi. E que tudo leva a crer que haverá uma experiência com os restos mortais dele, para recriar o anticristo. É que o Vaticano tem em sua posse artefatos pertencentes à casa de Davi, inclusive a pedra moabita, onde são encontradas citações ao reino de Judá e ao reinado de Davi. Ainda segundo ele, Francisco mostrou muita preocupação ao saber que o túnel foi descoberto. Porém nada foi declarado. O rabino acredita que a reinauguração do terceiro templo irá acontecer no período da festa dos tabernáculos, também conhecida como Sucote. Ouçam a reportagem. O movimento Regavim entrou com uma petição contra o município de Jerusalém na terça-feira, exigindo a aplicação da lei contra um túnel subterrâneo ilegal, cavado pela Igreja da Dormição no Monte Sião, no coração da cidade velha de Jerusalém. A área é densa, com artefatos históricos e arqueológicos que podem ser ameaçados por escavações não supervisionadas. Segundo o caso apresentado por Regavim, o município de Jerusalém vem ocultando a existência de um túnel subterrâneo, cavado pela Igreja da Dormição, uma das maiores e mais reconhecidas igrejas católicas de Jerusalém, que foi alegadamente construído pelas autoridades católicas em Jerusalém, como uma passagem abaixo da terra do edifício principal, da Abadia da Dormição, para as residências do clero no edifício Beit Yosef, um dormitório e casa de hóspedes que construiu nas proximidades há décadas. Mas o líder espiritual do Instituto Yanar em Jerusalém, rabino Daniel Azor, não acredita nisso. De acordo com o rabino, aquele túnel é um meio para o Vaticano exumar os ossos do rei Davi, que eles alegam ter sido enterrado no Monte Sião. Como a Igreja Católica, o rabino afirma que eles estão operando sob as instruções do Vaticano. Rabino Azor acrescenta que faz parte do plano do Vaticano coletar DNA do corpo do rei Davi e usar seu DNA para recriar o Messias, em um esforço para enganar o mundo e fazê-lo acreditar que o Messias chegou. Adicionando mais mistério ao caso, a Autoridade de Antiguidades de Israel
que deveria ter supervisionado a escavação na área sensível, negou consistentemente a existência do túnel. Durante anos, a existência do túnel nada mais foi do que um boato compartilhado entre residentes locais e instituições judaicas ativas no Monte Sião. Até que Regavi enviou um pedido oficial ao município de Jerusalém em 2020 para confirmação de sua existência e detalhes precisos da localização do túnel, a fim de determinar até que ponto ele invade terras públicas, bem como até que ponto antiguidades inestimáveis podem ter sido prejudicadas pela escavação não supervisionada. No ano passado, como resultado da demanda de Regavi, e depois que o município de Jerusalém foi forçado a admitir que existe de fato um túnel antigo em Beit Joseph, a documentação oficial foi realizada em nome do município de Jerusalém. A passagem subterrânea ilegal, medindo cerca de 150 metros, foi finalmente documentada. E a verdade foi revelada. A investigação revelou que ao longo do caminho do túnel, existem salas subterrâneas contendo artefatos antigos. E o próprio túnel invade uma extensão significativa da propriedade pública. Esta passagem ilegal foi cavada sem permissão, violando os códigos de planejamento existentes e a Lei de Proteção Arqueológica de Israel, sem qualquer supervisão de engenheiros ou arqueólogos, conforme exigido por lei, e pode ter danificado antiguidades e outros artefatos. Apesar de suas conclusões, o município não cobrou da igreja os impostos territoriais municipais pelo túnel ilegal, enquanto todos os outros residentes da cidade deverão pagar esses e outros impostos ou enfrentarão pesadas penalidades. Segundo o jornal, até o final da reportagem, o Vaticano não pronunciou sobre o assunto. Segundo outras fontes, Regavi entrou em contato com o assessor do antipapa Francisco sobre o porquê daquele túnel em Jerusalém e para qual fim ele foi feito, porém não obtiveram respostas. Francisco segue adiante com seu plano para a legalização da religião mundial e, consequentemente, o fim da igreja cristã. O rabino Azor disse que irá fazer uma petição ao Instituto do Terceiro Templo para que o mesmo processe o governo de Israel de acobertamento junto com o Vaticano, além de esconder provas e omitir evidências de que a Igreja Católica, através de seu líder, irão forjar a vinda do Messias, criando um ser abominável. Como vocês podem perceber, alguma coisa terrível está para acontecer ao mundo. Estamos vivendo dias derradeiros. Logo as taças da ira do Senhor serão despejadas sobre a terra. Estejam preparados. Agora é aguardar pelo pior. Compartilhem o vídeo. Deixem um like. Deus abençoe.